Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença nesta quarta sessão deste ciclo de sessões sobre ciência traduzida. O tema hoje é futuro, mortalidade, fecundidade e envelhecimento. Para o discutir temos hoje connosco a Maria Filomena Mendes e o Paulo Machado. Os que cá estiveram ontem e assistiram à primeira sessão já me ouviram dizer que a Maria Filomena Mendes é professora na Universidade de Évora e presidente da Associação Portuguesa de Demografia. É ainda a coautora, juntamente com a professora Maria João Valente Rosa, das projeções para a população portuguesa em 2030, que aqui ontem revelámos de manhã. Confidenciei-vos também na altura que o sonho dela, em garota, era ser professora. O Paulo Machado é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde ensina temas relacionados com a demografia. O tema do envelhecimento, nomeadamente em meio urbano, é um dos que mais lhe interessa. Quando era pequeno, o Paulo queria ser nadador salvador. O meu nome é Paulo Chitas e sou o moderador destas sessões. Hoje, o objetivo é olhar para o futuro, avaliar qual é a nossa margem de manobra no que respeita às tendências demográficas que já são evidentes no presente. Continuaremos a prolongar as nossas vidas? Continuaremos a viver mais anos? Em que condições o faremos? Que descendências deixaremos? Caminhamos para uma situação de descendências nulas, mínimas, muito baixas? O envelhecimento é inelutável? São algumas das questões que os nossos oradores abordarão. Após as suas intervenções, abriremos um espaço para questões da audiência. Nessa altura, pedir-vos-ei para serem breves na forma como colocam as vossas questões. Lembro ainda a todos que estas sessões estão a ser transmitidas através da net para o resto do mundo. E tinha dois desafios a fazer-vos no início da sessão. Uma é que visitem o stand da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se encontra na praça em frente do grande auditório. Nesse stand da Fundação Francisco Manuel dos Santos têm uma zona onde podem colocar uma chave com o vosso desejo para 2030. Era uma sugestão que vos deixava. Bom, Maria Filomena, é a sua vez. Vamos deixar de ter filhos no futuro? Olá, bom dia a todos. Posso-me levantar? Faz favor. Muito obrigada. Para mim é sempre mais difícil, peço desculpa por estar assim, falar sentada devido à minha reduzida dimensão. Eu gosto sempre de falar de pé, porque é mais fácil. Antes de responder a esta questão do Paulo... Não responde já. Vamos deixar de ter filhos? Não vamos deixar de ter filhos. Mas só se formos imortais. Os dois temas que me tinham dado era imortalidade, ponto de interrogação, descendências nulas, ponto de interrogação. Se formos imortais, passarmos a ser imortais, não precisamos ter filhos, certo? Pelo menos... Eu acharia que seria muito complicado se passássemos a ser imortais, continuássemos a ter filhos, porque realmente então aí estávamos numa terra sobrepovoada, não é? E rapidamente teríamos que começar a migrar para o espaço e a informação que temos de Marte ainda não é tão fidedigna assim que possamos começar já a imaginar que temos aqui migrações intergalácticas, não é? E que era capaz de ser interessante. Então, eu acho que não. Eu acho que as pessoas querão ter filhos, querão ter os seus próprios filhos e que continuaremos a ter crianças. Na questão da imortalidade e na questão das descendências nulas, eu queria, enfim, partilhar convosco 6 reflexões. Eu ontem estive aqui de manhã e partilhei 3 reflexões, ou seja, coloquei à consideração 3 tópicos para pensarmos e para refletirmos. Hoje já estou um bocadinho mais à vontade, então coloco 6, o dobro. E antes dos tópicos, eu queria colocar também uma outra questão, que é, reparem que ontem nós estávamos a falar do futuro, que é hoje. Não é? Hoje é o futuro de ontem.
E esta é a nossa armadilha. Dia a dia, nós vamos estando no futuro sem nos apercebermos, mantendo-nos no presente. E a questão da imortalidade é uma questão interessante. Porquê? Porque todos nós, alguma vez pensámos, provavelmente, que não queríamos morrer. Pelo menos para já. Mas sermos imortais, não sei se algum de nós pensou que seria bom ou mau. Independentemente de ser bom ou mau, eu acho que na nossa plateia devíamos ter um médico ou pelo menos um especialista em genética, porque às vezes esquecemos um bocadinho que nós somos um ser vivo, fazemos parte da natureza e que existe uma coisa que é a apoptose celular e que existe uma programação da célula, não é? Está programada para a morte, como está programada para a sua renovação e como qualquer ser vivo, nós vamos morrer e fazemos parte da natureza, embora nós vivamos o nosso dia-a-dia quase como se fôssemos imortais, não é? De vez em quando lembramos que nós podemos morrer. Mas não é já. Se Deus quiser, se tudo correr bem, porquê que há de ser já? Comigo, porquê que há de ser já, não é? Então, a nossa ideia é adiar o momento da morte. É quanto mais tarde, melhor. E isso tem acontecido nos últimos anos. Quanto mais tarde, melhor. Há 100 anos atrás... Há algum limite para a vida biológica do ser humano que seja conhecido? O que nós podemos dizer é que, até agora, há pessoas que viveram 120 anos, não é? Filipe, até agora, qual é a pessoa que viveu mais anos que nós temos registado? Uma senhora francesa que viveu aos 122 anos. 122 anos. Portanto, é possível chegar aos 122 anos, não é? Agora, qual é o limite? Em 1912, há 100 anos atrás, a nossa esperança de vida em Portugal, sabem qual é que era a nossa esperança de vida em Portugal? Claro que os demógrafos que estão presentes não respondem, porque senão não tem graça, não é? Todos sabem. Mais ou menos por volta ali de 1912, ali naquela década, seguimos à implantação da República. Qual era a esperança de vida? Ou seja, qual era a idade que em média, o número de anos que em média as pessoas podiam viver ou qual era a idade média da morte? Porque normalmente nós falamos da esperança de vida como é o número de anos que eu posso esperar viver. Mas também não dizemos que é a idade em que em média as pessoas morrem. Qual era? Ainda bem, as aulas de demografia até não davam resultado. Era ali à volta de 35, 40 anos. Portanto, a estimativa era que fosse à volta de 35 anos. 40 anos. Atualmente, qual é a esperança de vida dos portugueses? Em média? 80. 80, em média, não é? Em média. Homens e mulheres, os homens vivem um bocadinho menos, as mulheres um bocadinho mais, mas pronto, 80 anos. Ou seja, no espaço de um século, nós aumentámos a nossa esperança de vida de quanto? 40 para 80, Margarida? 40 para 80? 40, não é? Aumentámos 40 anos. Então, daqui por um século, nós podemos esperar viver, se agora a nossa esperança de vida é de 80, 120. Estamos descansados. Início do século XXI, a nossa esperança de vida será 120 anos. Mas também podemos fazer esta conta de outra maneira. Nós levamos 80 anos, entre 1920, grosso modo, e... ou 100 anos, vamos ver, 100 anos, no último século, reduzir para metade a mortalidade, não é? Aumentámos para o dobro a esperança de vida, de 40 para 80, reduzimos para metade a mortalidade. Então, se nós fizermos o mesmo exercício, quantos anos é que vamos viver no início do século? Qual é a nossa esperança de vida? Podemos esperar viver ou esperar morrer, em média, em que idade? Para o dobro? 160. Muito bem. Ou seja, algures entre 120 e 160 anos será a nossa esperança de vida no início do século XXI, em 2112. O que é que acham? Não? Não? Acham que não? Acham que não? Acham que não? Porquê? Não é razoável esperarmos viver tanto tempo? Acho que essa dos números automáticos, da própria capacidade das pessoas se manterem ao nível da Terra. Isto mesmo é que as tuberculoses definiram uma grande parte dessa esperança de vida pequena. Ou seja, a própria natureza reage, não é? Temos bactérias, nós temos antibióticos e fazemos aumentar a esperança de vida. E as bactérias começam a morrer e dizem, não, isto não pode acontecer, então temos que ser mais resistentes, não é? E temos já bactérias resistentes aos antibióticos.
Mas porquê é que nós não podemos acreditar? Aliás, este foi a armadilha sempre das projeções demográficas, é a mortalidade. Nós somos muito contidos na mortalidade. Achamos que nunca vamos ver. Acham que alguém aqui, vamos imaginar que estava aqui nesta zona aqui do Mosteiro dos Jerónimos, a seguir à implementação da República, e que lhe diziam assim, olha, daqui por um século a maioria das pessoas vai viver até aos 80 anos, que eles acreditavam. Porquê é que nós não acreditamos que o homem vai ter a mesma capacidade de mutação tecnológica, de desenvolvimento tecnológico da ciência, para permitir ter uma evolução idêntica à do século passado? É que não estamos a falar em nada que não tivesse ocorrido. Bem, mas pronto, vamos ser mais razoáveis. E vamos pensar uma outra coisa que nós ganhámos no século passado. A idade, uma média é uma média, não é? Uma média é uma média. Portanto, se eu tiver uma criança que morreu à nascença e um velhote que morreu com 100 anos, a idade em que, em média, morreram foi aos 50. A idade média, a esperança de vida daqueles dois é aos 50 anos. Mas se eu tiver um que morreu com 49 e outro que morreu com 51, morreram em média aos 50. Portanto, a média é mais uma armadilha. E o que é que aconteceu no século passado? Nós tínhamos uma esperança de vida em que a maioria das pessoas morria nas primeiras idades. E atualmente a nossa esperança de vida é de 80 anos e a maioria morre perto do fim. Ou seja, nós estamos muito melhor do que estávamos, certo? Estamos a caminhar para a imortalidade. Estamos a caminhar, pelo menos, para viver durante mais tempo, com mais qualidade de vida. E a velhice concentra-se nos últimos anos da nossa vida. Ou seja, vivemos mais anos, com mais qualidade de vida e morremos muito mais tarde, quase todos nós. Podemos depois debater um bocadinho isto, mas era importante também eu deixar aqui uma outra ideia, que é, falámos muito das projeções demográficas, aumento do envelhecimento, vimos aquela pirâmide estrelicadinha, super elegante, quase anoréctica, não é? Naquela parte de baixo, até ali acima, e depois quando chega ali aos idosos, bom, imensos, não é? Vivem muitos durante muitos anos. E esses são os nossos novos velhos. Nós vamos ter novos velhos. E quais são os novos velhos? Eu retomava só aqui muito rapidamente a questão dos 65 anos. Nós, em demografia, dizemos que os idosos são todos aqueles, no dia em que fizer 65 anos, entramos nos idosos. E somos idosos. E muita gente dizia, não, mas os idosos agora não são como eram antigamente. E os idosos daqui por 100 anos, de certeza que não vão ser como são os agora. Só para termos um ponto de referência, os novos velhos, que são os velhos que temos agora, uma mulher com 65 anos, hoje, pode esperar viver ainda, só para eu não me enganar, aqui nas minhas contas, é cerca de 20 anos, 20,39. 39 é importante, é como 0,1, porque isto depois multiplicado por vários é importante. Mas pode esperar viver 20 anos, com 65 anos ainda pode esperar viver 20 anos. Se nós formos ver as tábuas de mortalidade, o Sherboff e o Sanderson fizeram, enfim, recalcularam uns indicadores sobre o envelhecimento muito interessantes, que é comparar qual é o número de anos de vida que ainda nos falta viver com uma determinada idade e compará-los com o passado. E nós encontramos em Portugal, sabem em que idade e em que época é que uma mulher podia esperar viver 20 anos, 39? Foi em 1941, com 54 anos. Ou seja, uma mulher hoje com 65 anos tem a mesma expectativa de vida que uma mulher no início da década de 40 com 54 anos. Vou deixar isto para reflexão também. São esses os novos velhos de hoje, São esses os novos velhos, exatamente. Descendências nulas. Daqui a pouco o Paulo manda-me calar, diz que já acabou o tempo. Descendências nulas. Primeira pergunta. Quantos daqui da sala têm mais de 50 anos? Levantem o braço. Vários. 55. Muito bem. Quantos aqui da sala têm filhos? Quantos aqui da sala ainda querem ter filhos? Muito bem. Muito bem. A minha pergunta é... Isto é envelhecimento ativo, portanto temos que nos mexer, nem sei que seja aos braços, não é? A minha pergunta é...
aqueles que têm mais de 55 e que têm filhos, como é que imaginariam, como é que seria, agora, hoje, ou teria sido, a vossa vida sem os vossos filhos? Essa de Queiroz fez um gesto como quem diz, epá, nem quero pensar nisso. Pois não. Mas vamos pensar nisso. Depois, na discussão, vamos tentar perceber o que é que seria a nossa vida se não tivéssemos tido os nossos filhos. Em que é que teríamos ocupado o nosso tempo? O que é que teríamos feito? Como é que estaríamos hoje? O que é que sentiríamos hoje? Descendências nulas. O que é isso? Mas, mais uma vez, e agora a segunda reflexão do segundo tópico, mais uma vez, nós somos seres vivos e fazemos parte da natureza como qualquer outro ser e temos também impulsos, mais ou menos, naturais. E por isso se diz que chega a uma idade em que o relógio biológico, não é assim? Como é que se diz? O relógio biológico começa, enfim, a mostrar que existe e as mulheres começam a querer ter filhos. E o relógio biológico nas mulheres parece que é um pouco mais, enfim, pressiona mais do que nos homens, não é? Porque os homens acham o quê? Tem 30, 40, 50. Quantos anos tem, Paulo? 45. 45. Não tem filhos e quer ter. Sim. Não está preocupado com o facto de não vir a ter. Não está muito preocupado. Às vezes penso no meu relógio biológico. Mas, se nós estivéssemos aqui na sala uma rapariga com 45 anos, uma jovem com 45 anos, ela dizia, bom, eu quero ter filhos, mas já, não sei, estou um bocado preocupada, eu tenho que me despachar, porque talvez eu esteja já a aproximar-me do meu deadline. Qualquer dia eu quero e não posso, não é? E para a demografia, deixem-me fazer um parênteses engraçado, para a demografia, quem é que acham que é mais importante, os homens ou as mulheres? Para a dinâmica demográfica, para a renovação da espécie, porquê? Vocês não podem falar, porque vocês sabem. Nas aulas eu conto isto. As mulheres. Quantos filhos é que um homem pode ter? Então porquê é que não é ele o mais importante? Uma mulher, quantos filhos é que pode ter ao longo de toda a sua vida fértil? Quantos? Se não usar contracepção, se for uma mulher fértil, quantos filhos? Perdão. Quantos filhos pode ter? Então faça as contas. Quantos são? Sei lá, máximo dos máximos? Qual é o número que nós temos? Pergunta ao professor, qual é o número que nós temos registado do maior número de filhos vivos por mulher? As mulheres uteritos, por exemplo, mulheres uteritos que não tinham contracepção, lembramos delas, não é? Das aulas do professor Nazaré. As famosas mulheres uteritos tinham à volta, vamos imaginar, 30 filhos, seria possível? 32 filhos? Pronto. Então, se um homem pode ter um por dia ou dois por dia, ou N, e as mulheres só podem ter 32, porquê é que as mulheres são mais importantes? Estamos a fazer um exercício puramente, exatamente, do ponto de vista demográfico. Imaginem que havia uma catástrofe e que ficava numa ilha 1000 mulheres com um homem. E se ficassem apenas 1000 homens com uma mulher. Portanto, em termos da dinâmica demográfica, obviamente que as mulheres são mais importantes. Porque 1000 homens com uma única mulher só podiam ter 32 filhos e, ao contrário, não é? Um homem com 1000 mulheres, nós garantíamos que a humanidade continuava. Bem, depois deste pequeno parênteses, que eu acho que tem a sua piada, a questão tem a ver exatamente com isto. Tem a ver com o facto de que nós podemos dizer que precisamos ter filhos, precisamos de aumentar a natalidade, mas a escolha é nossa. Isso levanta-me, ou permite-me colocar-lhe uma questão, Filomena, que é, a escolha é nossa. O número de filhos que os portugueses têm é o número de filhos que efetivamente gostavam de ter. Aquilo a que se chama fecundidade desejada é próxima daquilo que é a fecundidade efetiva. O número de filhos por mulher é aquele que efetivamente as mulheres, os casais portugueses gostavam de ter?
Há alguns dados que evidenciem isso? Há alguns números que nos mostrem que existe proximidade ou distância entre esses valores? Hoje, responder a essa pergunta eu penso que é mais fácil, porque, reparem-se, por um lado, na questão de adiar a idade da nossa morte, a idade em que nós morremos, após 120 anos, é efetivamente uma conquista da humanidade, viver durante mais anos, com melhor qualidade de vida, com mais saúde, e só ser velho nos últimos 10, quer a idade média seja aos 40, ou aos 80 ou aos 120. No caso das mulheres, também, no caso dos filhos, é um pouco também uma conquista da humanidade. Poder ter o número de filhos que se quer quando se quer. Ou seja, tentar controlar a fecundidade. Do seu ponto de vista, em Portugal, tem-se o número de filhos que se quer? Eu acho que sim, que se tem o número de filhos que se quer. Agora, pode não ser o número de filhos ideal. Então, posso esclarecer? Depois dirão se estão a meu favor ou contra mim. Então eu vou dizer o que é que eu acho. E aquilo que os estudos apontam também um pouco neste sentido. É que uma coisa é o ideal, certo? Ontem a TVI interrogava-me e dizia-me: queria ser professora quando era pequenina. E é professora, fantástico. É a primeira pessoa que eu encontro que não quer ser atriz, ou nadador salvador, ou jogador de futebol, e que agora é outra coisa qualquer. Nós temos um ideal. E o nosso ideal de criança, Margarida, qual era o seu ideal de criança? O que é que queria ser? Turista. E a Margarida é uma excelente professora do ensino secundário. Ímpar, direi. É feliz por não ter sido turista? Ou é infeliz por não ter sido turista? Tenta conciliar no melhor que pode. Eu acho que o que interessa não é se a gente mantém o nosso ideal. Porquê? Porque o nosso ideal, em função das circunstâncias, ele vai aumentando. Eu posso querer ter só um filho e a minha mulher quer ter 4. Eu tenho que entrar numa negociação. E o meu ideal pode mudar. Eu não vou impor o ideal, não é? Eu posso ter um ideal aos 20 anos, 6 filhos. Eu queria ter meia dúzia de filhos. Tenho 2. O homem é ele e a sua circunstância, certo? As circunstâncias pesam. E, independentemente do ideal mais ou menos romântico que se tem, em que tudo era fácil, não havia restrições nem em tempo, não é, Maria José? Nem em dinheiro, nem outra restrição de saúde, infertilidade ou outra qualquer. O meu ideal pode ser 4 filhos. Mas depois a minha circunstância modifica o meu ideal. E quando o inquérito pergunta quantos filhos quer ter, eu pergunto, ou quantos filhos, qual é a sua dimensão ideal de família? A minha dimensão ideal até pode ser só 2, mas eu tenho 4 filhos. Qual dos 2 é que eu não queria? Qual dos 2 é que eu agora dizia, olha, não quero que tenha nascido o Francisco ou o Guilherme? Filomena, uma outra questão que tinha para lhe colocar, e obrigado por essas reflexões que deixa à assistência. Ainda tenho mais coisas para dizer, mas ele não deixa. Mas não vai haver muito mais tempo. De facto, temos só mais 1 ou 2 minutos para terminar a sua intervenção e depois dar a palavra ao Paulo Machado. Mas uma questão que eu lhe queria colocar é a seguinte, que é, ontem apresentou-nos cenários demográficos aqui na sessão da manhã que fez em conjunto com a professora Maria João Valente Rosa. Em todos esses cenários, um deles considerava uma hipótese para movimentos migratórios, mas em todos eles considerava situações de fecundidade iguais àquela que se vive hoje em dia em Portugal, ou mais otimistas. Otimistas no sentido de que havia acréscimos de fecundidade. O que é que aconteceria se a fecundidade não se mantivesse, nem crescesse, mas pelo contrário diminuísse? Porque essa é uma hipótese que todos nós também podemos considerar, sobretudo num país como o nosso, que neste momento vive as etapas difíceis em que se encontra. Agravaria ainda mais o envelhecimento da população. Claro, não é? Nós, ontem, quando apresentámos os cenários, o que nós dizíamos era, efetivamente, que fomos, de um ponto de vista demográfico, e único e exclusivamente de um ponto de vista demográfico, otimistas na fecundidade e fomos moderados na mortalidade. Ou seja, como sempre, em todos os exercícios de projeções demográficas, a mortalidade, enfim, temos sempre alguma dúvida em aceitar valores de esperança de vida mais elevados. No caso da fecundidade, as nossas pirâmides já eram de tal maneira anoréticas na base e na idade ativa que o facto de nós admitirmos um cenário em que a fecundidade, em vez de aumentar, diminuía,
Obviamente que ainda vem agravar este cenário. Agora, deixe-me só dizer uma coisa. Há outros países no mundo onde os níveis de fecundidade são mais baixos do que em Portugal na atualidade. Portanto, nós suponho que temos hoje em dia cerca de 1,37 filhos por mulher, que é esse o valor do índice sintético de fecundidade, mas há países onde é mais baixo ainda do que isso, certo? Sim. Sudeste Asiático, por exemplo, Coreia do Sul, Hong Kong, Macau... São valores de que ordem? São valores da ordem de 1,1, 1,2. Agora, o que acontece é que são populações mais pequenas, talvez a Coreia do Sul seja um pouco equiparada a um país com outra dimensão, mas temos a Bósnia e a Herzegovina, por exemplo, temos a Letónia, que tem valores de 1,2. São realidades diferentes das nossas, mas é possível, ou seja, como nós vimos para a mortalidade, é possível termos uma fecundidade ainda mais baixa. Claro que é possível. Agora, eu penso que é importante é sabermos e valorizarmos o facto de que, independentemente das circunstâncias, as mulheres e os casais poderem ajustar a sua fecundidade à medida que as circunstâncias vão mudando, no fundo, àquilo que é a sua circunstância. E eu gostava de deixar aqui uma nota final, que é, eu não gostaria que aquilo que passa para a comunicação social deste encontro fosse: temos uma natalidade em declínio, é preciso ir para casa e ter crianças. E toda a gente pensa assim: eu não, porque eu já sou velhota e pronto, tenho 55 anos, já não vou ter. Os outros que tenho, não é? Ali a gente mais nova, eu ainda não tenho emprego. Vamos refletir sobre isso, Filomena, mais tarde, mas, portanto, fica esta nota final, desta mensagem, que não se saia daqui a pensar que se tem de ir para casa fazer bebés. É a altura do Paulo Machado intervir. O envelhecimento vai ser inelutável. Paulo. Olá, bom dia a todos e a todas. Bom, a resposta é evidentemente sim. E as razões e as explicações, digamos, e a demonstração dessa inexorabilidade foram dadas ontem, não é? A propósito das projeções que aqui foram apresentadas. Mas eu quero fazer um protesto. E o protesto é que isto está ao contrário. Eu é que queria ser o Senador de Salvador e quem fala de imortalidade é a minha colega, não é? Portanto, há aqui uma questão que é muito sensível em relação à compreensão do envelhecimento das sociedades, que é o de perceber quem é e quem contribuiu para sermos o que somos hoje. E nós não precisamos de ficcionar a realidade. O Saramago teve que ficcionar a realidade para imaginar um país que não via, não é? Ensaio sobre a cegueira. O mesmo Saramago teve que ficcionar um país em que ninguém votava. Lembram-se disso? Ensaio sobre a lucidez. Mas nós não precisamos de ficcionar um país em que o envelhecimento é inelutável e isso conduz, num certo sentido, àquilo que nós podíamos chamar, de uma forma, e peço que não a entendam de uma forma dramática, mas podíamos chamar uma certa morte social. Porque vamos ver, nós não fomos talhados, e eu quero pôr a demografia dentro da sociedade. Esse é o meu papel, penso eu, aqui. Eu não sou exatamente um demógrafo, embora use a demografia. Eu sou sociólogo e quero pôr a demografia ao serviço da reflexão sobre a sociedade. E a verdade é esta. Nós não fomos talhados socialmente para viver numa sociedade cuja estrutura demográfica é assim. Nós fomos talhados socialmente para ver uma estrutura demográfica que é assim. E temos que fazer aqui uma aprendizagem social. E temos um bom cenário para ver essa aprendizagem. Até que ponto é que estamos a aprender com esta transformação? E é um bom mau exemplo. E exatamente o cenário é o do envelhecimento urbano. Onde se jogam todos os ingredientes, onde estão todos os ingredientes para perceber se nós estamos a aprender com esse cenário que não é ficcionado e é real. Isto porquê? Porque durante muitos anos nós, nomeadamente quando eu estudei demografia com o professor Nazaré, enfim, no início dos anos 80, final dos anos 70 e início dos 80, a preocupação do envelhecimento em Portugal, para aqueles que são contemporâneos desse período, se estão recordados, não era tanto do envelhecimento urbano. Aliás, verdadeiramente não se falava em envelhecimento urbano, falava-se em envelhecimento dos meios rurais, fruto da imigração. E também se cometia um outro erro, sobre o qual irei falar já a seguir, que era o erro de falar do envelhecimento em números relativos, em percentagens. X%. Aliás, é um erro que ainda não está completamente dirimido das nossas cabeças, não é? E, portanto, dizia-se, nós estamos a envelhecer, e estávamos a envelhecer nas zonas rurais do país, e estávamos, a um ritmo X, e estávamos,
atingindo percentagens de 15, 16, na altura 15, 16%. Bom, pouco falávamos sobre as cidades. Aliás, as cidades tínhamos a ideia que elas eram extremamente jovens. Bom, a verdade é que essa não era exatamente a realidade, mas mesmo que se aproximasse da realidade, essa não é a realidade de hoje. E nós temos que ter consciência que já vivemos num país em que há um paralelismo em termos de quantidade de pessoas idosas, paralelismo, dizia eu, entre aquelas que vivem fora das cidades e aquelas que vivem dentro das cidades. Mas com as projeções que temos, temos a garantia, a tal inexorabilidade, de que a maioria dos idosos dentro de 30 anos, pensando no Portugal do futuro, é por isso que aqui estamos, presumo, viverá em cidades. Portanto, nós deslocamos a questão do envelhecimento. Ele não perde a pertinência no meio rural, mas deslocamos para a cidade. E aqui poderíamos dizer, estamos à vontade. Isto é uma boa notícia, porque justamente nas cidades estamos mais próximos. E eu interpelo-vos diretamente, pedindo-vos que recordem dos casos recentes de pessoas que foram encontradas mortas em casa, onde é que essas pessoas estavam? Estavam nos Montes Alentejanos ou estavam dentro da cidade? Ou seja, o envelhecimento dentro da cidade tem um efeito paradoxal. Ou, se quiserem, a cidade tem em si, ou provoca em si o efeito paradoxal, e que é o efeito da ocultação do isolamento. As paredes ocultam esse isolamento. As pessoas, os vizinhos que morreram e que estiveram 2 dias, 2 semanas, 2 meses ou 2 anos, o caso temos 18 anos, ou 2 anos mortos em casa, viviam a escassos metros do vizinho do lado. No entanto, a sua distância social era total. De tal maneira que ninguém se lembrou que eles ali estavam. Nós, aliás, podíamos beneficiar da experiência que os próprios americanos tiveram, infelizmente, em Chicago, na década de 80, quando tiveram uma onda de calor, e essa onda de calor provocou uma sobremortalidade na ordem das 1000 pessoas, relativamente àquilo que seria sobremortalidade. Ou seja, morreram 1000 pessoas a mais. Quando se inventariou, digamos assim, quando se fez a anatomia, aliás, há um livro muito interessante que é a Anatomia Social de um Desastre, é assim que se chama, o livro de um senhor chamado Eric Lindenberg. Quando se fez a anatomia social desse desastre, percebeu-se que essas pessoas eram idosas. E morreram de quê? Morreram de sede. Morreram de desidratação. Porquê? Porque ninguém sabia que elas existiam. Esta é a grande questão. No campo, chamemos assim, no meio rural, o envelhecimento é relevante, mas o envelhecimento é muito exposto. Tem uma exposição muito grande. Eu, aliás, se fosse comandante de uma força de segurança, preferiria ser comandante da GNR a ser comandante da PSP. E vou explicar porquê. Peço desculpa. E vou explicar porquê. Porque se eu fosse comandante de um posto territorial da GNR, eu, ao fazer aquelas voltinhas pelos Montes Alentejanos, tinha muito mais facilidade em encontrar os idosos nas suas casas do que se for comandante de uma esquadra, encontrá-los na Amadora, em Odivelas, em Lisboa. Essa é uma circunstância terrível. Ou difícil, se quiserem assim. Agora, vamos perceber aqui uma situação. Nós não podemos fazer depender a sobrevivência dos nossos velhos da diligência do comandante da esquadra ou do comandante do posto territorial. Portanto, no sentido que eu há pouco referia, o ensaio sobre a morte, ou nós mudamos a organização social, ou então também será, para além do envelhecimento ser inexorável, será, num certo sentido, desastroso, socialmente desastroso. Ou nós nos adaptaríamos, e eu não estou a ver como, a admitir, a viver, a conviver com uma espécie de afastamento geracional, no sentido de não ser para nós relevante estas situações, ou então nós temos que criar condições para que elas deixem de existir, digamos assim, e portanto temos que enfrentar de frente que o que nós temos verdadeiramente não é um problema com o envelhecimento, é um problema com o isolamento e um problema com a vulnerabilidade. E isso é uma questão social. Deixou de ser demográfica no sentido em que deixa de ser tratada pela demografia, passa a ser tratada pela sociedade, passa a ser tratada pela sociologia, na perspectiva da sua análise. Mas eu tenho a esse propósito uma preocupação, aliás, várias, e vou esquematizá-las, tinha combinado aqui com o nosso amigo
Paulo, esquematizá-las para dizer o seguinte. Há outro grupo de preocupações que não dizem respeito aos cientistas sociais, dizem respeito a todos nós. São preocupações, a nós, enfim, dirão respeito por dever de ofício, digamos assim. Mas a todos nós, cidadãos, dizem respeito enquanto tal, enquanto cidadãos. E que é evitar o erro de paralaxe social. Os erros de paralaxe social. O que é que são os erros de paralaxe social? São, por exemplo, os erros que consistem em cairmos sistematicamente na armadilha da escala de análise. Não é? Claro que as projeções à escala nacional são fundamentais. É evidente. Aliás, sem essas não podemos fazer as outras. Mas a escala de análise nacional esconde-nos as realidades locais. Ninguém vive no país. As pessoas vivem dentro do país, algures. Certo? Vivem no Minho, vivem no Alentejo, vivem em Lisboa, vivem onde for. Não interessa. Vivem no seu contexto. Têm a sua circunstância. E é essa circunstância que eu tenho que ser capaz de destacar em termos de análise. Preciso da grande tendência, obrigado pelas projeções, preciso da grande tendência, preciso dos grandes números, mas logo e imediatamente preciso de descer a uma outra escala. Este é um primeiro grande erro que nós cometemos, porque normalmente ficamos pela escala macro e dificilmente vamos à escala micro. O segundo erro, que também é muito comum, aliás, já aludi a esse erro, e volto a ele, é o erro de nós trabalharmos com o envelhecimento com números relativos. Aprendamos a trabalhar com o envelhecimento com números reais. Aprendamos a reconhecer que no país, hoje, com base nos dados dos censos, que foram, aliás, antecipados por aquele problema que eu há pouco referi, novidade, porque o INE antecipou dos dados definitivos aqueles que diziam respeito aos idosos, sobretudo por causa do seu isolamento. Fernando Casimiro, penso estar a dizer bem. A verdade é que nós temos que perceber que 800 mil pessoas no país, não me interessa quantos por cento são, eu sei quantos são, mas não vos vou dizer. 800 mil estão a viver isoladas. No sentido, não estão a viver com outras gerações. Dirão, não é problema porque vive ali ao lado. E eu digo, é um problema, porque mesmo vivendo ao lado, isso não significa que o seu suporte de vida esteja garantido. E então estão a viver ao lado. Aí garantidamente não está garantido, digamos assim. Bom, portanto, o número relativo é interessante, mas por vezes faz-nos esquecer a dura realidade. Aliás, este tópico ocorreu-me ontem. A Cláudia, nesta mesma sala, ontem fez uma coisa corajosa, que foi trazermos aqui o número de mortos, não em porcentagem, mas o número real. E eu olhei para a minha coorte, nós somos os campeões, eu sou o campeão da coorte dos anos 60. Quer dizer, nunca para a sua mais, geração, não é? Nunca mais houve uma geração tão grande. É nesse sentido que se usa a palavra coorte, não é? Sim, Só sim. para esclarecer as pessoas que nascem no mesmo ano. Tem razão, as pessoas que nascem no mesmo ano. Estas linguagens passou assim uma coisa. Bom, ninguém depois dos anos 60, nenhuma geração, digamos assim, depois dos anos 60, foi tão grande quanto os anos 60. Portanto, eu faço parte da maior, não é? Mas também percebi, e confesso que, não sendo uma surpresa, já me tinha esquecido, que nesse ano morreram 17 mil crianças. 17 mil! À volta disso, crianças, aquelas que nasceram quando eu nasci. Não é? O que é, de facto, impossível. Bom, para dizer, portanto, que atenção a esse aspecto. Depois, há uma outra grande questão, e que é a seguinte. Nós estamos a falar em 2030, ou estamos a falar para 2030, ou sobre 2030, mas nós, portugueses, especificamente agora falando de Portugal, nós já antecipámos esse futuro. Sabem que nós temos o título, que é um título terrível, antes uma medalha de prata ou outra coisa qualquer. Nós temos o título europeu de envelhecimento urbano. Em Portugal, Lisboa é a capital europeia mais envelhecida, dos 27 países. Lisboa é uma das 10 cidades, incluindo capitais, das 10 cidades mais envelhecidas da Europa. Esse título já ninguém nos retira. Claro, poderá ser ultrapassado por outros, mas dificilmente será. Na prática, isso significa que nós já antecipamos essa realidade. E porquê é que Lisboa é uma cidade tão envelhecida? Porquê é que está no top 10? Bom, quantas horas tenho para explicar isso? Tem uns segundos isso é para muito explicar. complexo. Em geral, eu diria que, por força das políticas adotadas, nós apartamos
as gerações. Isto é, levámos as gerações mais novas para fora e deixámos os mais velhos cá dentro. As questões do mobiliário jogam aqui uma importância muito decisiva. Lá está, as tais decisões que se tomam, ontem falávamos sobre isso, que têm consequências. Enfim, as pessoas não imaginam essas consequências, mas têm essas consequências. E, portanto, esse título nós já o temos. Portanto, nós já conseguimos hoje antecipar alguns dos cenários reais que poderíamos imaginar que outros, ou podemos imaginar que outros irão ter dentro de alguns anos. Nós já temos esses. Agora, eu queria terminar com o último, não sei Não é o presente no futuro, já temos o futuro no presente. O futuro está no presente. Em termos de envelhecimento, o futuro está no presente. Agora, eu, enfim, penso que já não tenho mais tempo, portanto, concluiria com o último tópico. 5 minutos. 5 minutos. O último tópico é este. Peço-vos, e isto é um pedido pessoal, digamos assim, tal como a Filomena também já teve, enfim, a oportunidade de fazer a sua enfim, interpelação, no sentido de solicitar que não confundamos, que daqui não saia a ideia de temos que ir fazer filhos, não é? Que realmente era uma coisa desagradável. Quer dizer, não era desagradável. Não era. Era talvez precipitada, não é? Era talvez precipitada. Quer dizer, não faria muito sentido. Chegámos a casa com essa mensagem, até porque os nossos cônjuges não estão cá e teríamos dificuldade em explicar a coisa. Agora, a verdade é, ou pelo menos alguns de nós não estão cá. Agora, a verdade é esta. Esta, de facto, é uma mensagem importante, mas eu tenho aqui uma de um modo semelhante. Vamos ver. Não tomem esta reflexão como uma reflexão que resulta de um pessimismo crónico. Atenção. Eu não entendo que o envelhecimento seja necessariamente mau. Ou seja, o envelhecimento é entendido em termos demográficos. Não o entendo como mau. Agora, eu não tenho grandes dúvidas de que se não houver uma reorganização social profunda, ele será inexoravelmente mau. E essa inexorabilidade, digamos, esse aspecto negativo do envelhecimento, atenção, não se irá apenas repercutir nos mais velhos. Também se irá repercutir nos mais novos. Porque nós, quando pensamos no isolamento dos mais velhos e pensamos na ótica dos mais velhos, esquecemos que esse isolamento perturba fortemente a formação dos mais novos. Condiciona a socialização dos mais novos. Digamos, seremos uns novos diferentes, não os novos velhos, mas os novos que vivem em sociedades mais envelhecidas, serão novos diferentes do que seriam se a sociedade não fosse tão envelhecida. Portanto, o último apelo é para que nós percebamos que não estou a fazer a apologia, ou seja, eu não sou um profeta da desgraça, quero claramente e assumidamente evitar o efeito medir a carreira, eu não sou um pessimista, mas tenho que reconhecer que a mudança é absolutamente fundamental. E a pergunta que eu vos deixo, finalmente, é esta. E como é que nós tomamos consciência dessa necessidade e operacionalizamos essa mudança? Esse é o grande problema. E eu julgo que deveríamos olhar não só para a família, mas também devíamos olhar para a escola. E pensar se, eventualmente, não é aí que estão a faltar conteúdos de aprendizagem sobre as transformações que nos estão a ocorrer. Deixo-vos com esta interpelação. Muito obrigado, Paulo. Sim, podem bater palmas, façam favor. Muito obrigado, Paulo Machado. Portanto, já vimos que uma boa parte do nosso futuro está escrito, mas que ainda há alguma possibilidade de o reescrever ou corrigir. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Filomena. É a vossa vez. Gostaria agora de ouvir as vossas questões. Agradecia-vos que, quando o fizessem, dissessem o vosso nome e que fossem breves, sucintos, na forma como colocam questões. Faça favor. O meu nome é José Maria Essa de Queiroz, tenho 65 anos, 4 filhos e 12 netos, portanto eu já cumpri a minha taxa, não estou grandemente preocupado. Tenho duas perguntas, uma para a doutora Filomena e outra para a doutora Paulo Machado. Em relação à expectativa de aumento, ou aumento da expectativa de vida até, digamos, entre os 120 e os 160 anos, eu, a meu ver, isso cria um problema grande. É que, realmente, ao envelhecer dessa forma a sociedade, o número, porque as idades férteis não correspondem depois a esse tempo de vida. Portanto, vai diminuir automaticamente o número de jovens. Há de haver um momento em que colapsa.
Quer dizer, há de haver um modelo matemático, quer dizer assim, bem, quando se chegar aos 150 anos, aos 160 anos, aos 144 anos, a sociedade, por isso mesmo, morre. Essa é uma ideia que eu tenho e que é difícil que me tirem, porque é como as espécies que se começam a tornar inviáveis na natureza. A gente bem pode povoar... Desculpe, pedia-lhe só que concluísse a Sim, sua pronto. pergunta. Não, basicamente, isto era uma reflexão. Eu queria só... E isto é uma reflexão que acho que é um bocadinho multidisciplinar, porque essa questão do envelhecimento e da solidão, basicamente, estamos a falar de solidão, nem sequer é do envelhecimento. A sociedade, o homem é um ser social, é um ser gregário, mas não é como as formigas. Num formigueiro, as formigas estão-se bem a marimbar, quais são as formigas que morrem ou não morrem. E as nossas cidades tornaram-se em formigueiros e têm tendência a ser cada vez mais formigueiros. Portanto, eu não vejo grande possibilidade, eu também não sou tremendista, como o Dr. Medina Carreiro, mas não vejo grande probabilidade que possa haver uma alteração nesse sentido. Porque teria que ser, é como as pessoas que dizem que é preciso acabar com os paraísos fiscais. Quer dizer, não consegue, todos, é impossível. A sua pergunta é isso mesmo, que estrutura social é que se poderia preconizar para que as cidades deixassem de ser formigueiros e passassem a ser realmente algo mais humanizado. Ou então, acabar com as cidades e voltarmos todos para o campo, que isso é que era bom. Muito obrigado. Obrigado, eu. Temos mais uma questão daquele senhor. Olá, o meu nome é Marco, sou filho, pai, esposo, engenheiro informático e empreendedor. A primeira questão era mais um comentário que gostava de ouvir da sua parte. O Singularity University, portanto, uma universidade americana criada pela NASA e pela Google, do qual eu penso que o orador hoje de manhã está ligado, tem uma perspectiva que não é nova, a filosofia já tem-nos legado ao longo do tempo, do Holy Grail, mas fala-nos de que o envelhecimento passou a ser classificado por eles como uma doença. E eles acreditam que no prazo de 20 anos nós vamos conseguir trazer para o homem aquilo que foi a publicação feita, julgo que na Science, há 5 meses atrás, de que nós conseguimos conter o envelhecimento dos ratos. E, portanto, eles acham que vão, de facto, trazer essa perspectiva para cima da mesa. E o meu comentário, aquilo que eu lhe pedia para comentar, era o seguinte: nós, há mais ou menos 50 anos atrás, vimos, com a introdução da tecnologia na área da fecundidade, vimos o milagre. Portugal é um dos recordistas da diminuição da mortalidade infantil e de nós conseguirmos, de facto, controlar os processos inerentes à fecundidade. Se não estamos no edge, se não estamos, de facto, na fronteira do tempo, onde nós também vamos assistir à introdução da tecnologia no contexto do envelhecimento e que nos fará, de facto, nos próximos 20 anos, que é disso que estamos a tratar, mudar a perspectiva como o envelhecimento é encarado, quer na vertente biológica, e, sobretudo, na vertente filosófica, uma vez que o envelhecimento, nos contextos filosóficos, está diretamente ligado à nossa identidade, não é? Às nossas noções de identidade. Acho que percebemos a sua questão era em relação a primeira questão para si. Para si, gostava de lhe colocar outra, porque, sendo empreendedor, não poderia deixar de olhar para a exposição que fez como uma grande oportunidade. Portanto, o que nos está a dizer, e eu gostava de perceber se entendi bem, é que em Portugal, neste momento, na cidade de Lisboa, nós temos um laboratório que pode começar a ser colocado à nossa disposição no sentido de nós fazermos inovação de caráter social para perceber como é que soluções de nível organizacional, tecnológico e das diferentes perspectivas podem ser colocadas ao serviço da sociedade, criando novas empresas e criando nova informação, novo conhecimento, que dê origem a novas empresas e que a gente depois possa exportar para os outros países do mundo, porque eles em breve vão estar também na mesma situação que nós. Foi isso que disse. Muito obrigado, Marco. O Dr. Paulo já responderá à sua questão. Filomena, quer responder às questões que lhe foram diretamente colocadas? Sim, foram mais reflexões propriamente do que questões, não é? O José Maria falava nas implicações que estes aumentos do limite, ou melhor, haver um afastamento, um deslizamento daquilo que consideramos hoje o limite, não é? O nosso limite biológico. Eu acho que sim, eu acho que temos que pensar um bocadinho nas consequências que isso pode trazer. E aí, mais uma vez, em termos de número, não é? O número de idosos que vamos ter nessas circunstâncias. O número de pessoas com 65 e mais anos, não lhes chamemos idosos, não é? Não chamemos idosos, mas o número de pessoas que temos com 65 e mais anos, as implicações que isso tem a todos os níveis, não é? Imagina o Ministro da Segurança Social a ter que pensar nisto.
se as reformas se mantiverem aos 65 anos. Imagina o Ministro da Saúde, a preocupação que pode ter, porque, de qualquer das maneiras, sente-se um pouco aliviado, porque os estudos que mostram que nós gastamos mais dinheiro em saúde no nosso último ano de vida. Portanto, se o nosso último ano de vida... Um administrador hospitalar. Se o último ano de vida for aos 120 anos, então ele diz, eles só vão gastar dinheiro quando eu já não for ministro, não é? Portanto, aqui talvez não seja mau. Agora, aquilo que me parece importante, e que o Marco fez um pouco a ponte, é que, efetivamente, nós não podemos ser céticos relativamente à inovação, ao conhecimento, ao avanço do conhecimento. Nós não podemos ser céticos. Nós assistimos no século XX. O século XX e as últimas décadas do século XX foram fantásticas. Lembrem-se só da internet. Quem é que hoje vive sem internet dos que estão aqui presentes? Quem é que daqui está presente que não usa a internet todos os dias? E há uns anos atrás, nenhum de nós tinha a noção desta invasão. E o avanço que estamos a ter com os ratinhos, por exemplo, é espetacular. Ou seja, se nós conseguirmos não só atrasar a senescência, não é? Se nós conseguirmos ter também na área da fecundidade e da fertilidade, aqui inovações que nós não pensamos hoje, mas não podemos ser céticos relativamente a elas. E uma das coisas que esta conferência mostrou é que nós continuamos a ser muito conservadores neste sentido. Pois é, estamos a ficar com tão poucos jovens. Como é que o país vai ser? Precisamos ter crianças, precisamos ter jovens. O ideal mesmo era aquela família, não é? Em que tínhamos pai 3 ou 4. Isto não pode ser. O ideal é aquilo que nós queremos. Se o ideal é 0, o ideal é 0. Se o ideal é 1, o ideal é 1. Agora, nós temos de ter a capacidade e a competência de nos ajustarmos a esse ideal. E o índice sintético de fecundidade, eu queria aqui chamar a atenção, a Total Fertility Rate, o índice sintético de fecundidade, não é uma medida correta. Nós estamos a trabalhar sobre uma medida que não é correta. Porquê? Porque hoje eu não tenho filhos, como o Paulo, tem 45 anos, não tem filhos, mas no final da sua vida reprodutiva ele pode ter 2, 3 ou 4. Portanto, aquilo que eu estou a ver é um indicador do momento e não é um indicador de geração. E, mais uma vez, o ideal não pode ser medido em função do índice sintético de fecundidade. Muito obrigado, Filomena. Vou passar a palavra ao Paulo para ainda termos a oportunidade de ouvir uma segunda ronda de perguntas. Paulo. Pois, relativamente às questões que foram colocadas, eu gostava de fazer a seguinte consideração em voz alta. Nós podemos encontrar muitas tecnologias, e temos essa capacidade de inovar no sentido de desenvolver tecnologia que retardam a senescência, que resolvem problemas relativamente às articulações, enfim, no domínio, por exemplo, da fisiatria, hoje há avanços extraordinários, etc. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas eu não conheço nenhuma tecnologia social, no sentido da engenharia social, que transforme os comportamentos das pessoas, no fundo, ajustando-as àquilo que são as necessidades, digamos, prementes em face desta transformação social. E eu aí acho que é possível discordar, não é? É. Estou a brincar. E eu aí não concordo totalmente com a minha colega. Não concordo com a minha colega. Eu acredito que nós não fomos talhados, tal como não fomos talhados filogeneticamente para viver em ambientes de grande apinhamento, e por isso nos sentimos mal no metropolitano e coisas assim do género, e vai demorar uns milhares de anos até que isso nos seja totalmente indiferente, é preciso ter noção disso. Também não fomos talhados socialmente para viver com, digamos, com esta descontinuidade geracional, como estamos a verificar que vamos viver. E que, em alguns casos, como digo, em meio urbano, já estamos a viver. Mas sim, há grandes oportunidades. E eu vou-lhe dar um bom exemplo, aliás, generalizando a informação para todos, porque até me orgulho bastante que isso tenha sido feito em Portugal. Justamente na sequência dos acontecimentos de Chicago, e pelo facto de eles terem sido amplamente divulgados em Portugal, Lisboa tem hoje uma tecnologia de georreferenciação que está ao serviço exatamente dos idosos. E essa tecnologia, que no fundo se baseia num sistema de informação geográfica, pura e simples, não tem nada de especial, tem só o interesse de associar uma localização a uma situação social, aí é que está a inovação, não é? Foi suscetível de ser exportada. Através de quê? Através de um projeto europeu. Um projeto europeu que Portugal ganhou com financiamento da ordem de 600 mil euros, exatamente para ele poder ser testado
em algumas cidades europeias. Isso aconteceu há 6 meses. Eu só lhe peço é que não me pergunte o que é que aconteceu depois disso. Mas a exportação foi feita. Ok, muito obrigado, Paulo. Temos mais uma questão aqui e depois, mais tarde... E mais outra. Temos 3. One of the nice things about this conference is that everybody has lunch together. So we have the speakers and, everybody, and people are from all different occupations. And I was chatting yesterday with a woman. I forgot her exact occupation, but I know what she wanted to be when she was a child. She was some kind of social scientist. And, she mentioned that Portugal does not have public school buses. And I said, oh, that's interesting. Then I thought to myself, I wonder if other countries I've been in have public school buses, like Germany. And they said, oh, yes. I said, okay. Her idea was to do a study of patterns of parents taking children to school, going to work, coming to a daycare center, and back and forth, how many miles they drive, how many stops do they have to make, and how many children do they have. I said, well, that's, yeah, that's really good. I mean, large sociological studies on motivations for children are fine, but I think that's the real world. So I just thought I'd throw that out. I thought that was a very innovative idea. Ok, thank you. Maria José Carrilho. Obrigada. Uma questão para a Filomena era se nós estamos talhados para viver tantos anos. Se a nossa Constituição permite, Constituição física e mental permite aguentar 120 anos de vida. Ou, se sim, porque as doenças, por exemplo, do cancro do pulmão, está-se agora a descobrir que aparecem cada vez em pessoas mais jovens e outras, e não estão só ligadas a pessoas que fumavam. Há outros condicionalismos. Qual o papel da alimentação, qual o papel do meio ambiente no meio desta... Podem surgir novas doenças. Para o Paulo, então, vamos... Esses tais 800 mil pessoas, como é que devem viver? Muitas delas com má qualidade de vida, com Alzheimer, com incapacidades físicas. Onde é que as pomos? Num lar? Isoladas? Muito obrigado, Maria José Carrilho, pelas suas questões e julgo que este senhor também gostava de colocar uma questão e depois tenho de passar aos convidados para responderem. Bom dia, meu nome é Luís Santos, sou membro responsável de uma universidade sénior. Eu gostava de falar aqui realmente sobre as duas questões colocadas aqui da imortalidade. Eu acho que a questão da imortalidade é uma questão... Luís, eu pedia-lhe o favor de aproximar o microfone mais da boca. A questão da imortalidade realmente é uma coisa que é muito valorizada hoje na nossa sociedade. Nós vivemos o medo do envelhecimento. Constantemente vemos na nossa propaganda o mito da eterna juventude, os peelings, os botox, somos jovens eternamente. Eu, pelo menos, não tenho problemas com o problema do envelhecimento. Agradeci-lhe só que colocasse a questão. Temos 2 minutos para terminar esta sessão, portanto temos mesmo de ser breve. A tecnologia vai resolver o problema do envelhecimento ou será claramente a discussão sobre o que é o sentido da vida? Esta é a questão. Muito obrigado, Luís. Não lamento, não posso receber mais questões. Maria José, não sei se dirigiu uma questão à Filomena, uma questão ao Paulo, querem... Pois, realmente, a única coisa que eu sei é que não temos certezas de nada, não sabemos nada, não é? Portanto, agora, parece-me que nós não podemos pensar o futuro com o conhecimento que temos hoje. E foi isso que eu quis trazer um bocadinho aqui à reflexão. E fui deliberadamente provocadora em algumas coisas. Porque pensar que nós vamos ser no futuro o que somos hoje, com os mesmos... Claro que vai haver novas doenças, não temos dúvidas nenhumas disso, não é? Vamos ter vírus por aí que nós neste momento desconhecemos e com uma resistência, enfim, que vai fazer com que nós possamos ter agora até diferentes causas de morte, porque à medida que combatemos umas, surgem outras, não é? E talvez até o Marco pudesse explicar isto melhor do que eu. Agora, não temos tempo, eu já sei. A única coisa que eu me parece é que, efetivamente, não temos certezas e eu terminava com uma reflexão sobre aquilo
que ontem ouvimos na última mesa, em que um dos humoristas, o Pedro, dizia assim: eu não sei o que vai ser o futuro, mas eu quero estar preparado, porque eu preciso de me ajustar. Ok, muito obrigado. Paulo. Mas, muito rapidamente, eu julgo que todos nós suspeitamos que, e em alguns casos temos a certeza, que essas 800 mil pessoas não estão propriamente em boas condições. Sobretudo em matéria de segurança. Segurança pessoal e da sua vida. Aliás, a razão explica-se. A antecipação tem um bocado a ver com isso, não é? Essa antecipação desses dados teve que ver justamente com a convicção de que nós não só não sabíamos bem quantos eram, mas também suspeitávamos que não estariam exatamente em boas condições. Os casos que conhecemos, de facto, demonstram que há carências extremas. E isto prende-se um bocadinho, esta questão, prende-se um bocadinho com a questão da inovação. Vamos ver, para responder onde é que eles irão viver, não é? Como é que eles irão viver, com quem eles irão viver. Bom, nós temos feito alguma inovação desse ponto de vista. Nós criámos o conceito da aldeia-lar, não é? Nós modificámos os lares, nós já falamos em famílias de acolhimento de idosos, já não só de famílias de acolhimento de crianças, etc. Mas, evidentemente, esse é que é o grande desafio. Portanto, quando falo em necessidade de mudança, em termos de reorganização social, falo muito nisso. E essas soluções são interessantes, mas não são suficientes, porque a quantidade de pessoas é imensa, não é? E, portanto, nós temos que inventar outras coisas, claro, deixamos de falar em aldeias-lar, passamos a falar em vilas ou em cidades-lar, qualquer coisa assim de género. E, portanto, esse é que é exatamente o desafio, Maria José. Fica então este desafio lançado pelo Paulo e aos inovadores e outras pessoas que se interessam por estes assuntos para reimaginarem a nossa vida no futuro com mais idosos. Agradeço à Filomena, ao Paulo, esta extraordinária sessão. Lamento não poder receber mais perguntas da assistência. Relembro que vale a pena visitar o stand da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se encontra em frente ao grande auditório naquela praça. Têm um sítio para deixar a chave que receberam quando fizeram a inscrição com um desejo para 2030. Muito obrigado pela vossa presença. Em breve começará uma nova sessão sobre movimentos migratórios internos e externos. Terá como oradores o João Peixoto, a Eduarda Marques da Costa e a Gilberta Rocha. Muito obrigado, bom dia.